Glória a Deus. Abra aí sua Bíblia no Evangelista João, capítulo 6. Glória a Deus. Evangelista João, capítulo 6. E diga assim comigo: Deus querendo me ajudar. Glória a Jesus. Capítulo 6. Versículo 24. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos na dispensação de Tua graça e pedimos Teu Espírito, a luz do entendimento acerca da única verdade em relação a Deus na nossa vida, para que assim sejamos possuidores, meu Pai, meu Deus, detentores daquilo que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 6, versículo 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai pela comida, não trabalhai pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Deus Pai, a este Pai o Deus o selou. Digam graças a Deus. Pode sentar, por favor. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Aleluia. Glória a Jesus. A vida de um salvo é preciosa e tem de ser maravilhosa. Se as pessoas que aceitaram a Jesus Cristo no intuito de receber de graça essa salvação, ela tende de ser uma pessoa realizada em Deus. E se alguma coisa não está sendo do jeito que você gostaria que fosse, é preciso que se faça uma reflexão. Precisa se parar para ver o que é que na sua vida não está fluindo aquilo que Deus tem prometido. Aleluia. E uma das coisas que faz fluir a vida do salvo, e tem que ser do nosso interesse, graças a Deus, pela bondade de Deus, Ele nos instrui a isso, é o que o apóstolo São Paulo diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, acerca de a igreja, do cristão orar pelas pessoas que estejam em eminência. E Paulo conclui dizendo: porque deseja que todo homem seja sábio e venha ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. Então o salvo, ele tem como base conhecimento. Conhecer o Senhor da sua salvação. Ele precisa conhecer. E nós lemos
um texto que o Senhor Jesus dá como uma dinâmica de uso prático da nossa vida. E isso pode muito bem você estar praticando, ou você está ausente dessa prática. Se você está praticando, você vai desfrutar do melhor de Deus. Se você não está praticando, vai estar em falta daquilo que você deseja muito. Aleluia, glória a Deus. Para nós entender esse contexto, precisamos saber a chave hermenêutica desse texto, que é o Filho do Homem. Para nós entender isso, é preciso nós entender essa chave hermenêutica, para que a gente tenha o alicerce do conhecimento da verdade, para que você não tenha uma fé louca, porque o que mais tem é fé louca, fé no fanatismo religioso, uma fé religiosa que não tem como base para sustentação nos momentos que mais precisa. Não é que a pessoa não tenha fé. A fé não está alicerçada no conhecimento da verdade de Jesus Cristo. E falta. E quando falta, é uma casa construída na areia, como Jesus diz. Quando vem o vento, a trovoada, a água, a tendência é cair. E ele diz mais, o desastre é grande. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus diz que o Filho do Homem vai proporcionar para a humanidade que crê nele, que aceita ele, uma vida eterna. E essa vida eterna não é na morte, é na vida. A vida eterna é um estilo de vida, o qual o que aceita Jesus, que vai viver a vida no Evangelho, vai viver disciplinado a viver essa vida, esse modelo de eternidade. Aleluia. Que Deus nos concede adquirir ainda nesse tempo, para que nos tornamos pessoas tão diferentes das demais, não diferente no sentido de ser orgulhoso, mas diferente porque vamos destacar o nosso compromisso com o Senhor. Nós vamos destacar a sabedoria de se utilizar o nome de Jesus, porque você sabe que muito crente usa o nome de Jesus em vão. Ele usa o nome de Jesus em coisa que não requer autoridade. O nome de Jesus é uma autoridade. Aleluia. O nome de Jesus é um poder, e coisas que você não precisa utilizar, que é coisa prática sua, você usa o nome de Jesus. Então, esse Filho do Homem, que ele diz que o Pai, Deus Pai selou, vamos entender esse Filho do Homem que ele está referindo. Essa pessoa, essa palavra Filho do Homem, ela vem de uma origem profética do Antigo Testamento, quando Deus falava como profeta, com os profetas. Filho do Homem era alguém que naquele momento estava autossuficiente, autorizado por Deus para falar em nome de Deus. Aleluia. Então Jesus era este Filho do Homem que estava autossuficiente, mesmo com a natureza humana, falar em nome de Deus. Aleluia. Ele era o profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Filho do Homem é um cumprimento de profecia. E Zacarias fala desse homem, desse filho do homem. Aliás, ele fala de dois filhos de homem. Dois filhos de homem. Aliás, não é dois filhos de homem, dois filhos do óleo. Zacarias fala no capítulo 4, versículo 14. Ele fala que esses dois filhos do óleo, nessa profecia, ele fala desse filho do homem relacionado a Jesus, filho do óleo relacionado a Jesus, por causa do suplício que Jesus passaria no horto, ali no Gólgota, ali naquele lugar sofredor.
Ele começa no Getsêneme, é a prensa do óleo, referindo a os frutos que era prensado para sair o óleo. Então esse filho homem que Deus selou para a humanidade, é um filho que Deus, Mateus escreveu de outra forma. Mateus escreve, quando Jesus é batizado, e o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de uma pomba, Deus abre os céus e diz: aí está o filho amado, em quem eu me comprazo. Um filho que está alto, aleluia, autorizado para fazer aquilo que vai me alegrar, aleluia. Então, amados, entendam uma coisa: esse filho do homem, o qual Jesus falou, que teve um sacrifício substituto em nosso lugar, aleluia. Você hoje é a alegria de Deus, aleluia. Outrora, ele olhou para o filho e disse: é o filho amado em quem eu me comprazo. Ele se compraz, ele se alegrou, ele teve prazer em ver o filho amado, aleluia, gerar vocês, aleluia. Então hoje você é o filho amado, hoje é o filho da alegria, o filho que veio de um compromisso de Deus mesmo, aleluia. Então vamos compreender agora essa dinâmica e essa prática. Os discípulos, Jesus estava em Tiberíades, e lá aconteceu um evento maravilhoso, que foi a multiplicação dos pães. E ali uma multidão, quase 5.000 pessoas se alimentaram daquele alimento. Comeram. E em seguida, Jesus sai para orar. Os discípulos entram num barco e vão para Cafarnaum. E a multidão, em meio ao horário que eles tinham alimentado no outro dia, eles vieram numa única intenção: comer. Comer o pão, comer o peixe providenciado por Jesus. Era essa a dinâmica e a mentalidade daquela multidão. E quando eles chegam, não encontram Jesus. Jesus tinha ido, e os discípulos também. Então ele olha para os barcos, assim diz a história, e entram no barco e vão para Cafarnaum. A partir daí entra a prática de uma dinâmica do nosso viver, aleluia, porque é isso que o Evangelho faz: confrontar a realidade de nossas vidas, para que por meio do confronto da realidade a pessoa tome consciência para viver aquilo que Deus quer que ela viva, que é o melhor para ela. E sendo assim melhor para você, você glorifica a Deus na sua obediência, aleluia, glória a Deus. Então aquela multidão chega, não encontra Jesus, pega o barco e quando chega em Cafarnaum, que eles encontram Jesus, o que é que perguntam? Mestre. Mestre. Eles perguntam como? 24, 25. Rabi, quando chegaste aqui? Deixa eu dizer essa dinâmica da vida humana, para nós entender e ter o conhecimento, para que a gente busque a Deus, irmão, pela finalidade certa. Que muitos cristãos têm buscado a Deus por finalidade errada. Aleluia. Aí Jesus, eles chegam lá e perguntam. Primeira lição que eles dão nesse contexto é que a maioria das pessoas, quando é algo que é do seu interesse, ele corre qualquer risco para alcançar esse objetivo. Esse mesmo mar de Tiberíades que eles atravessam e vai para Cafarnaum, nessa mesma travessa a Bíblia não fala das barcas que foi com a multidão, mas fala das barcas que foram com os discípulos. Houve um vendaval. Houve um vendaval que os discípulos ficaram desesperados. E eles viram Jesus andando sobre as águas.
nesse mesmo contexto. João não narra assim, por causa da revelação da dinâmica, do confronto para a nossa vida, mas os outros narram que é um vendaval, e eles correm risco. E quando ele vê Jesus, Pedro se empolga e diz: se é o Senhor, deixa eu ir ter com você. Ele diz: venha. Bom, aí é outra coisa. O que eu quero dizer é que a maioria das pessoas, quando é do seu interesse, ele se esforça. Se esforça. É por isso que Jesus disse para ele: a verdade, verdade eu vos digo, vocês estão aqui não pelos milagres que viste. Quer dizer, vocês não estão aqui porque Deus está aqui. Vocês estão aqui porque tem milagre. Então Deus sabe do nosso coração. Qual é a finalidade que você tem vindo à busca dele, à procura dele. Se realmente essa multidão, que significa muitas pessoas, elas iam por uma finalidade: saciar do alimento. E não reconhecer Deus dentro daquela situação. Aí entra a pergunta: o que você tem dado em Deus como prioridade? Deus tem sido em Cristo Jesus sua prioridade, ou alguma coisa é mais interessante, naquele momento é mais importante? E nós vamos entender nessa dinâmica agora quando ele diz trabalhar, e nós vamos entender tudo isso. Aleluia, glória a Deus. Porque hoje é um dia ou a noite que aqui está o banquete. O Senhor já está aqui com o banquete, e Ele convida a todos para sentar à mesa. Aleluia. Mas Ele não quer que alguém chegue na mesa com a finalidade que não seja reconhecer Ele como Deus, como o Senhor da sua vida, como Salvador, como alguém que preparou o seu campo. Aleluia. Jesus diz: verdade, verdade eu vos digo, que vocês estão aqui pelo que comeram, não por causa de reconhecer o benefício, o milagre. A pergunta é, eles perguntaram: mestre, como é que você chegou aqui? É porque quando os seus objetivos, quando você o considera algo de muita importância para você, você não quer se apartar daquilo que é importante para você. Tem alguma coisa na sua vida que é importante? Tem? Você deseja se apartar dela, deixar de lado? A pergunta é: mas você chegou quando aqui? Porque eles saciaram a comida, as fome com a comida, de maneira muito fácil. Muito fácil. Estava todo com fome, Jesus disse, agradeceu a Deus e o milagre aconteceu. Eles vieram novamente. E quando a coisa é fácil, para aquilo que você tem como seu prioridade, seu interesse, você não quer largar o peito não, como diz assim o ditado. Você quer estar perto. E como Jesus tinha saído, eles ficaram incomodados. Aquilo que era fácil para ele, agora estava se tornando difícil. E mais difícil ficou quando Jesus disse: olha, você vem aqui a me procurar não por causa dos sinais, vocês estão aqui por causa do pão que comeste. Vocês não estão aqui porque reconhecem a mim como Deus, que Deus está nessa operação. Essa é uma causa que nós devemos prestar atenção. Se nós estamos aqui porque é um dia de culto, nós estamos aqui porque somos convertidos nesse ministério, o culto é aqui, ou se nós estamos aqui porque é uma causa pessoal minha com Deus. Eu estou aqui porque o Senhor está aqui, eu venho para me encontrar com Ele, porque eu dependo dEle, eu preciso dEle, Ele é minha vida, faz parte de mim, e eu não abro mão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando foi que você chegou? Ele nem respondeu. Significa, irmão, Deus não responde tudo aquilo que nós queremos saber. Deus ensina
para que nós viva uma vida digna, em todo sentido. Se é digna de arrependimento, porque é um dos pontos de princípio do Evangelho, digno de arrependimento. O que importa é que você viva uma vida digna, que possa glorificar a Deus, que possa honrar a Deus. Então Jesus disse: na verdade eu vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão que saciaste. Ele falar que não vieram por causa do pão, da comida, e não por causa dos sinais, quer dizer, não por causa da presença de Deus, é justamente isso que a igreja precisa ter como conhecimento para firmar a sua fé. Porque a Bíblia diz: o justo viverá da fé, ou pela fé. Por quê? Porque nós estamos lidando com algo, um campo invisível. João escreve no seu evangelho, ele diz: Deus nunca foi visto por ninguém, a não ser aquele que o Filho queira revelar. Jesus é o próprio Deus revelando Deus para nós. E é preciso eu tomar conhecimento de Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Eu preciso ter o conhecimento para que eu tenha a minha convicção. Eu preciso ter a minha certeza. Aleluia. Porque muitos falam de Cristo, muitos falam de Jesus, mas não fala pelo conhecimento da verdade que Ele é e que nós devemos ter como base na nossa vida e na nossa fé. Aleluia. Paulo escreve aos Colossenses 3,15, 2,15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, Jesus, o que vai revelar Deus para nós. Aleluia. É Jesus, Ele vai revelar Deus para nós, e a revelação dele é na palavra, é no conhecimento. Deus o selou. Aleluia. Deus decretou. Ele é autossuficiente. Ele é o verbo que se move. Aleluia. Quando nós praticamos a palavra, é Jesus como o verbo se movendo em nosso favor, e o milagre vai acontecer. É quando você cumpre a palavra, o verbo se move, e que você não está contando com o milagre, você está contando com o operador do milagre. Aleluia. Diga: Deus está querendo me ajudar. Aleluia. Então ele diz: na verdade, eu vos digo que vocês comerem esse pão, buscai por causa da comida, não pelos sinais. Não foi por causa. Trabalhai não pela comida que perece. Olha a dinâmica da vida cristã, que as pessoas nem imaginam, de uma prática. Trabalhar e não pela comida. Ele diz trabalhar porque eles não se esforçaram para atravessar o mar, correndo risco. Ele está falando de produtividade. Jesus dá um exemplo do trabalho para produzir alimento. O agricultor, ele é responsável pela produção de alimento num país. Uns plantam arroz, outros plantam feijão, outros plantam milho, outros plantam soja, outros plantam algodão. E ele dá o desenvolvimento pelo trabalho, produzindo o trabalho. Essa produção desse trabalho são um trabalho que é muito importante, é muito louvável, mas é passageiro. Tudo fica aqui. Tudo se acaba por aqui. O legume, a fruta e o agricultor. Passa. Ele disse: agora não. Eu vou lhe dizer uma coisa. Deus o selou a mim, para que eu dê uma vida para você. Agora a vida que eu posso dar para você, é preciso você trabalhar. Você precisa trabalhar por essa vida. E Jesus já tinha dito isso. Ele disse desde João Batista, desde os tempos antigos. O reino de Deus é tomado por trabalho, é tomado por força, é tomado por violência. Requer. E para isso precisa de uma fé firme. E a fé firme não é na igreja. A fé firme não é no pastor.
A fé firme não é nas coisas aparentes. A fé firme é na verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A fé firme é na verdade, que vai traduzir conhecimento. O conhecimento vai traduzir a ciência vai traduzir a sabedoria vai trazer a paciência, a confiança sobre a vida do cristão. E o mundo pode espernear nos seus acontecimentos que o cristão está firme, porque ele não está firme sobre a areia, mas está firme sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Ele diz trabalhar. Agora vamos entender como um trabalhador produz, trabalha. O cristão trabalha na sua salvação. Paulo, escrevendo aos Filipenses 2:12, ele diz: trabalhar e desenvolver a sua salvação. A salvação não é uma coisa que você aceita e fica. Você tem que trabalhar ela. Sua salvação tem que trabalhar. Tem coisas que você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar na santidade. Você precisa trabalhar em firmar a fé, que Judas disse isso. Judas diz: trabalhe para firmar a sua fé. Aleluia. Você precisa trabalhar para vir o culto. Muitas das vezes surgem coisas, acontecem coisas que desfocalizam o culto, porque você dá prioridade à coisa e o acontecimento. Não, minha prioridade, vou me organizar, vou trabalhar, vou me organizar. Para o dia do culto, eu ir para a igreja. Por quê, pastor, é tão necessário? Aleluia. Primeiro é mandamento de Deus. Jesus disse, Paulo escreveu em Hebreus, e ele diz: quanto mais vezes vindo a casa, não faça como alguns que abrem mão da casa. Quanto mais vezes venha para o culto, porque perto está a vinda do Senhor. Aleluia. Quanto mais vezes, às vezes que você vem, às vezes que você não vem, Deus poderia ter algo para transmitir para você, e como você não veio, você não tem a informação, você não tem a revelação. Deus tem uma palavra para cada um de nós. Deus fala coletivamente, mas Deus é pessoal. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você pode dizer: o meu Deus, porque Ele é pessoal. Aleluia, glória a Deus. Então Ele tem uma palavra para cada um de nós, uma direção, uma orientação, um conselho, um ensino prático. Tem para cada um de nós um mover do Espírito. Às vezes você não sente o que o outro sente, não é culpa sua, é porque Deus quis tratar com aquela pessoa. Aleluia. E não se preocupe, porque quando chegar a sua vez, não importa se você se tranca ou se você foge, mas na hora que Deus quiser falar com você, Ele vai encontrar você e vai dizer o que Ele quer dizer. Aleluia, glória a Deus. Ele diz: trabalhar pela comida, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então é uma prática. Jejuar é um trabalho de vida eterna. Fazer um jejum com propósito. Não é jejuar porque não quero comer, não é isso. Há 6 tipos de jejum bíblico, e você pode se encaixar num desses. Eu posso fazer um jejum. Agora mesmo sofreu um acidente da natureza mesmo lá em Rio Grande do Sul, um enxurramento, já morreu gente, já um aguaceiro. Pode fazer um jejum pela calamidade de lá. É um jejum que a Bíblia aconselha fazer. Você pode fazer um jejum pela igreja. Eu quero jejuar pela igreja. Eu quero a minha igreja uma igreja com crescimento, uma igreja cheia da unção, porque conhecimento ela já tem. Eu quero agora receber outras coisas. Você pode fazer um jejum pela igreja.
Eu quero fazer um jejum pelo meu pastor, que ele é o meu guia espiritual. Ele precisa estar reabastecido do Espírito na vida. Então, Senhor, enche o meu pastor para que ele possa ter a revelação da palavra, dessa verdade, para expor para nós. Aleluia. Você pode fazer um jejum pela sua família. Pela sua família. Senhor, eu estou tendo dificuldade de evangelizar minha família. Estou tendo dificuldade de levar os meus para a igreja. Senhor, eu quero fazer um jejum, uma consagração. Eu quero consagrar eles ao Senhor. Por que você consagra? Porque é um ato de fé, de uma confiança de alguém que tem no Deus invisível, que faz trazer à existência aquilo que não existe. Então você profetiza: eu ainda vejo você sendo crente. Para aquele que não é, você ainda vai servir comigo, o Senhor. A sua vida não é essa, a sua vida vai mudar. Olhe pelos olhos da fé. A Bíblia diz que Moisés via como vendo o invisível. Como é que o olho enxerga uma coisa que não vê? Pela fé. Aleluia. Então você pode trabalhar de várias maneiras. Você pode trabalhar na sua santidade. Eu vou até dar um parênteses aqui. Quando eu me converti, eu acredito que no ano que eu me converti, havia uma unção nessa cidade. Porque a gente passava na frente das casas, a gente ouvia louvores. Na época os louvores de uma cantora 500 graus de unção. 500 graus de unção, 500 graus, era muito unção, a temperatura muito alta do Espírito. A gente passava, a gente ouvia louvor. A gente ouvia louvor nas casas dos cristãos. Olha ali a casa de fulano, olha, está tocando tal hino. A gente passava e se alegrava. Está existindo isso, uma falta nisso, na casa dos cristãos. A gente chega na casa do cristão, ou está ocupado com seus afazeres, celular, internet na televisão, se não se ouve louvor. Aleluia. Então nós temos que trabalhar para a vida eterna. Deus, a Bíblia diz, o profeta falou, e Jesus também falou, que Ele nos consagrou para um novo e vivo caminho. Há uma unção na sua vida, aleluia, e uma das unções é para glorificar o nome do Senhor, e uma das formas de você glorificar e exaltar é abrindo a sua boca, louvando e exaltando o bendito nome daquele que está dando a vida. Aleluia. Glória a Deus. Então há várias formas da gente ir se adequando da nossa vida cristã. Santidade é uma das, irmãos, que é necessária, até porque há um mandamento e um princípio: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então é um conselho de Deus para nós nessa noite, é uma orientação prática. Homens, mulheres, cuidado com o que você fala, cuidado com o seu comportamento diante de quem não é crente, cuidado com suas vestimentas, não acompanhe o mundo. Vou dizer uma coisa para vocês: todo período festivo no Brasil é um dos momentos que mais esfria a igreja. Seja festa nacional, como agora o 7 de setembro, que seja festa municipal de alguma coisa, é o que mais esfria crente. E a razão é porque nós fomos chamados e separados. E Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado, potestade. O ambiente do mundo é gerenciado por Satanás. Uma noite como a de ontem, que simplesmente é um passeio dentro da praça, olhando as barracas, olhando os parques, olhando as coisas, mas ali existe um gerenciamento.
Dentro daquele gerenciamento está Satanás operando na mentira, na corrupção. Vou citar assim, na mentira, porque ele diz, eu vou fazer um preço, não fiz para ninguém. Eu gostei da sua cara, eu vou fazer. Mentira, ele já fez para você e faz para outro, do mesmo jeito. É um gerenciamento. É uma operação maligna. Muitas vendas não têm notas fiscais. É uma prática corrupta que existe. E a pessoa vem e vive aquela prática. É gerenciada pelo mundo. É Satanás que está operando. Então, você como separado, está em pleno lugar aonde gerencialmente é Satanás. Aí você está com... Não, mas não tem nada a ver não. Pois você tem a ver sim. Você está tendo perdas espirituais. Sabe por quê? Porque você está alimentando um passado seu que era o mundo. Tão bonitinho. Não, eu não interessa, mas eu sou crente. Legal, né não? Por isso que eu digo que não tem nada a ver. Porque, se eu pudesse, eu estava ali dentro também, aleluia. Mas a questão do crente não é se eu pudesse. O verbo é outro. Eu não quero porque eu sou de Jesus. Aleluia. Então ele diz, trabalhai por uma comida, glória a Deus. Trabalhai pela uma comida que não perece. Uma comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho vos dará. Trabalhai, oração. Oração é um trabalho. Jesus revelou a João em Apocalipse o cálice das orações dos santos. Um bandejão lá, uma taça deste tamanho, cheio das orações dos santos, guardada por Deus. Trabalhar em sua salvação, orando pela sua mudança de vida, querendo mudar. Senhor, eu queria tanto que isso... Aí na primeira oportunidade, quebra o contrato. Entenda, amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo de aguardo do Senhor Jesus. E a salvação é o passaporte para essa viagem maravilhosa. É a nossa salvação. A salvação que Deus está dizendo por meio do Espírito Santo e João escrevendo que você trabalhe. Assim como você busca comida porque tem nutriente. Isso aqui tem nutrientes espirituais. Aleluia. Aqui lhe chega mais a Deus, aleluia. Aqui denota e mostra quem você é e o que você quer em Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus querendo me ajudar. Vamos dizer? Deus querendo me ajudar. Aleluia. Ele diz, porque o Pai, eu dou a vida, eu dou essa vida a vocês, essa vida eterna, porque o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Irmão, é algo maravilhoso. Essa determinação de Deus em nosso favor. Essa determinação de Deus em nosso favor. Deus preparou esse momento para nós. Esse momento não foi estabelecido pelo pastor Epitácio no seu ministério. Esse momento foi Deus que preparou. Eu evangelizei, eu preguei, o Espírito Santo regou, você aceitou, está aqui, porque Deus assim estabeleceu para a sua vida. Aqui está a mesa posta.
o pão e o vinho, que representa o corpo e o sangue. O corpo que representa a benignidade do Senhor. O simbolismo desse corpo é aquela da saída do Egito, que ele ordenava o sacrifício, o pessoal passava o sangue nas portas lá e comia a carne. A carne era a benignidade, o poder curativo de Deus. O salmista escreve, diz que não houve um doente, não morreu ninguém por doença, aleluia. Foi uma benignidade de tal forma, tão poderosa de restauração, que nem as sandálias se acabavam e nem as roupas envelheciam. É isso que Deus está preparado para você, irmãos, aleluia. E nessa noite você pode receber esse poder benigno, por apenas pela fé, receber esse pedaço de pão, aleluia. Receber ele, ingerir. Eu estava agora há pouco falando agora à tarde para minha esposa e minha filha, que Jesus citou esse simbolismo do pão, que o pão foi criado na Mesopotâmia, o trigo, porque o pão era o alimento básico, porque era o mais nutritivo. O pão, ele tinha 7 nutrientes maravilhosos para nutrir o corpo do ser humano. 7 nutritivos. Por isso que o pão de hoje faz mal, por causa do fermento. O mesmo fermento que Jesus avisou sobre os fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus, que leveda a massa. Quer dizer, desconstrói os nutrientes. Trabalhar e comer desse pão pela fé é receber os nutrientes de Deus, aleluia. E você, na hora que estiver participando, você pode receber uma cura, você pode receber uma libertação pelo poder benigno de Jesus Cristo. Tem o sangue representado pelo vinho. Esse sangue é o sangue poderoso derramado por mim e por você. O sangue da libertação do pecado, aleluia. O sangue que quebra as correntes, as cadeias de ferrolhos e portas e te faz livre. O sangue que deixa você numa condição que o profeta Isaías disse: depois de tudo isso, você receberá uma unção sobre a tua vida que quebrará o jugo que está sobre vós. E essa noite Deus quer fazer isso em você, igreja, aleluia. Te dar uma unção que quebra o jugo, para que você possa contemplar a glória de Deus na sua vida, aleluia. Para que possa se cumprir no seu viver cumprimentos de coisas que não tem cumprido, ainda que seja prometido por Deus. Segunda-feira, o trabalho de segunda-feira é alcançando a promessa. É um trabalho de segunda-feira. Estejam todos, irmão, nesse trabalho de segunda-feira. Pouca gente está vindo. Alcançando a promessa. Terça-feira vai haver uma reunião com os obreiros. Vai ter também um propósito em direção ao alvo. Os obreiros. Terça-feira, 7 horas da noite. Todos os obreiros aqui. Os obreiros, viu? Aqui, em nome de Jesus. Tá bom? Então, Jesus expõe essa dinâmica com essa praticidade, nos ensinando para que a gente possa realmente receber de Deus os favores e o cumprimento das promessas. Os que creem, os que querem, os que aceitam, digam glória a Deus e aplauda Jesus com alegria. Aplauda bem forte.